Olá, eu sou o professor Eduardo Sabag e vamos tratar do princípio da legalidade tributária. Este princípio está previsto no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. É considerado um dos principais balizamentos do sistema tributário, como uma relevantíssima limitação constitucional ao poder de tributar. Mas o que vem a ser o princípio da legalidade tributária? No comando constitucional há pouco citado, vamos verificar os seguintes dizeres: que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir ou aumentar o tributo sem uma lei que se utilize. Isso significa que a lei é a fonte formal básica para o fenômeno tributacional. A lei deve ser utilizada para a instituição do tributo e também para o aumento do tributo. Não percamos de vista que os cenários opostos também devem avocar a lei, sob pena de nós termos situações iníquas e propícias a favoritismos fiscais. Pense no cenário oposto à instituição do tributo, seria a extinção do tributo. E o cenário oposto ao aumento de tributo, seria a diminuição de tributo. Ora, se a extinção e a diminuição não dependessem de lei, nós poderíamos ter essas situações como mecanismos de manobra e poderiam ser elas utilizadas como formas de favoritismos fiscais, sendo manejadas eventualmente pelo Poder Executivo. Então, embora a Constituição não faça menção à extinção e à diminuição de tributo, e isso veio a ser tratado no CTN, no artigo 97 e seus incisos, é fácil perceber que a lei deverá também irradiar os seus efeitos para todos os campos ligados ao fenômeno tributário, quer no binômio aumento-diminuição, quer no binômio instituição-extinção. A qual lei eu estou me referindo? A lei que, em regra, cria e aumenta o tributo é a lei ordinária. Mas nós temos 4 tributos federais que demandam a lei complementar. São eles: o imposto sobre grandes fortunas, os impostos residuais, os empréstimos compulsórios e as contribuições residuais da Seguridade Social. 4 tributos federais que deverão ser instituídos ou majorados por meio de uma lei complementar, necessariamente rechaçando, repudiando a medida provisória. Isso porque, onde a lei complementar estiver, a medida provisória não poderá estar, por força do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Desse modo, o que você viu até agora, que a lei que cria e aumenta o tributo como regra deverá ser a lei ordinária. Não obstante, haver casos, e são 4 de tributos federais, que avocam a chamada lei complementar. Mas avançando, devemos olhar com mais atenção para essa tal lei que vai criar e aumentar o tributo. O que ela deve conter? O que ela deve apresentar como elemento estruturante? Ou, no plural, elementos estruturantes. A lei tributária deve trazer em seu bojo, inevitavelmente, alguns elementos, a saber, a alíquota, a base de cálculo, o sujeito passivo, a multa e o fato gerador. Portanto, esses elementos, a alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa e fato gerador, considerados estruturantes, eles estão reservados à lei, não devendo ficar a cargo do Poder Executivo.
Portanto, é a lei que vai estabelecer a alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, que é o devedor, a própria multa e o fato gerador. Com maior precisão terminológica, aqui seria melhor o CTN ter apresentado a expressão hipótese de incidência. De modo que o 97 do CTN, em seus incisos, mostra esse campo da reserva legal, também chamado tipicidade fechada, regrada ou cerrada, apresentando uma lista que, para o STF, tem sido analisada como números clausus, uma lista taxativa de elementos estruturantes que devem ficar a cargo da previsão da lei. Para além disso, devemos perguntar: será que o Poder Executivo em nenhum momento terá um campo de atuação, ainda que reservado, ainda que mitigado? Quando se fala princípio da legalidade, é só o Poder Legislativo que vai atuar na seara tributária? Essa é uma pergunta central, porque há sim um espaço mitigado para a atuação do Executivo, e você irá conhecê-lo agora. O artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, cita 4 impostos federais, cujas alíquotas poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo. Eu disse alíquota, eu disse 4 impostos federais, eu disse alteração de alíquotas. Então note, quem previu originariamente a alíquota é a lei. Nós acabamos de estudar isso. A alíquota é um elemento estruturante que cabe à lei do tributo. Mas se esse tributo estiver nesse pequeno rol de 4 impostos, será possível ao Poder Executivo, supervenientemente, mexer nessas alíquotas, aumentando-as, reduzindo-as, em homenagem à chamada extrafiscalidade. E quais são esses 4 impostos federais? O 153, parágrafo 1º, mostra esse rol, a saber, imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e o IOF. Decoramos assim, mais rapidamente: importação, exportação, IPI, IOF. Importação, exportação, IPI, IOF. Essa lista, ela é cobrada recorrentemente em provas de concurso. E ali, qual é a solicitação? Quais os impostos que podem ter as alíquotas alteradas por ato do Executivo? Ou ainda, eles perguntam: quais são os casos de mitigação ou atenuação do princípio da legalidade? Ou ainda, de modo um pouco mais ousado, e digo ousado porque não concordamos com a terminologia, a pergunta poderá vir assim: quais são os casos de exceções ou de exceção ao princípio da legalidade tributária? Por que que eu não gosto da expressão exceção ou exceções? Porque você não viu nenhuma exceção aqui. Esses 4 impostos federais nascem por meio de lei, aliás, já nasceram. Você sabe que imposto de importação já nasceu por meio de lei no Brasil. Imposto de exportação, IPI e o IOF. O que pode acontecer é uma alteração superveniente nas alíquotas pelo Poder Executivo Federal. Essa alteração pode ser feita por decreto, pode ser feita por portaria. Onde que está a exceção aqui? Nenhuma exceção. E quando há uma homenagem à extrafiscalidade, que é decantada na própria Carta Política, como um instrumento de regulação da economia e de mercado, não tem nenhuma exceção. Tem a pura corroboração do princípio da legalidade. Quando se mexe numa alíquota de IPI para buscar uma finalidade que nós chamamos regulatória, ou uma finalidade que não é meramente arrecadatória do tributo, ou seja, homenageando a extrafiscalidade.
De modo que você acabou de verificar quais são os 4 impostos federais que fogem à legalidade: importação, exportação, IPI, EO e IOF. Mas a lista acabou? A resposta é negativa. A lista completa, ela apresenta 6 situações e você viu apenas 4. Quais são as outras 2 situações? A Emenda Constitucional 33 de 2001 trouxe mais 2 casos de tributos, um federal e um estadual, que podem ter as suas alíquotas alteradas por ato dos poderes executivos pertinentes. O primeiro, o tributo federal, a chamada CIDE combustível. O segundo, um tributo estadual, aliás, o único da lista, o ICMS combustível. Eu não disse ICMS, eu disse ICMS combustível. É um tipo de ICMS numa dada operação com um dado produto que é o combustível. Portanto, algo muito específico. De modo que, somando aqueles 4 com esses 2, nós vamos ter os 6 tributos que podem ser considerados mitigação à legalidade. Quais são eles? Importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível e o ICMS combustível. Como dica derradeira, no estudo do princípio da legalidade, vale a pena você ler o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. O que temos ali? O 62, parágrafo 2º, mostra o atrelamento da medida provisória com o princípio da legalidade tributária. Você viu que o tributo só pode ser criado e aumentado por meio de lei. Portanto, o Executivo não atua como regra. Vai atuar no campo da extrafiscalidade nos 6 tributos que acabamos de decorar, naquele contexto muito específico. Mas a Emenda Constitucional 32 de 2001, no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, apresentou algo muito delicado. Trouxe a possibilidade de uma medida provisória criar e aumentar impostos no Brasil. Esse fenômeno, bastante criticado na doutrina, desfruta da chancela da Constituição. Diante disso, se tivermos uma medida provisória aumentando o imposto de renda no Brasil, em uma prova de concurso, você tem que considerar que isso é constitucional. Podemos não concordar, mas está escrito na Constituição. A medida provisória pode aumentar sim o imposto de renda. A medida provisória pode aumentar sim o ITR. Não pode criar impostos que demandam lei complementar. Mas você viu, pode criar um imposto extraordinário, que é o único caso de imposto que pode ainda ser criado por medida provisória no Brasil. Isso é uma pergunta fortíssima para concurso. De modo que é um dado delicado, muito polêmico, hoje menos, porque muitas discussões já aconteceram, não é? De 2001 para cá, e o tema ele é cobrado desse modo nos concursos. Pode uma medida provisória criar e aumentar impostos no Brasil? Sim, está escrito na Constituição. Mas, à luz da legalidade como um todo, qual foi a regra que você aprendeu? Que o tributo só pode ser criado e aumentado por meio de lei. A mitigação que nós temos, ou atenuação, ocorre no campo de 6 tributos que podem ter as suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, em homenagem à extrafiscalidade. Quais são eles? Importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível e ICMS combustível. Essas foram as principais diretrizes do estudo do princípio da legalidade tributária e que serão muito úteis para a sua prova no concurso público. Tá bem? Bons estudos! Até a próxima! Obrigado! Tchau, tchau!